O ponto 1 do nosso tripé da extrema unção do G7. Wellington, o G7 é uma mentira sustentada pela vaidade ocidental. Quando é que vai cair a ficha dessa turma? De verdade? Rubão, a ficha vai cair quando o povo se levantar de verdade. E isso vai acontecer, mesmo com esse povo. Tem um jornalista baiano que cobre futebol, chamado Darino Senna, que ele usa uma expressão chamada bundamolismo. Eu acho ótimo, é referente aí ao ex-presidente do Bahia, Guilherme Belintani, que ele falou que o Guilherme Belintani instaurou o bundamolismo no Bahia. O bundamolismo tomou conta do povo dos países membros do G7. É um povo completamente teleguiado, é uma coisa assustadora. A ignorância misturada com a preguiça de pensar, a preguiça de reagir. Um povo acomodado, que sequer dá conta que está sendo sugado de todas as maneiras. E, mesmo assim, é muito mais difícil você ter e perder e se conformar do que você nunca ter tido e ficar imaginando como é ter, né? Espero ter me explicado bem, porque é meio confuso, né? Agora, com essa queda de qualidade de vida, ameaça de uma série de problemas econômicos e financeiros, as populações desses países irão se rebelar. Isso já vem acontecendo, é porque tem sido sufocado pela imprensa, mas já vem acontecendo e muito na Alemanha, na França, na Itália, no Reino Unido, que está em greve quase todos os dias, nos Estados Unidos agora, né? Então, o Japão com muito medo de uma recessão profunda. Então, esse tipo de cenário será agravado e a ficha vai cair assim, Rubem, com pressão, com queda de governos, com calote em dívidas, com uma sucessão de problemas econômicos e financeiros que irão culminar com aquilo que já está acontecendo, que é o declínio, mas um declínio muito explícito, que já não vai ser mais possível, através de uma imprensa mainstream, esconder a realidade ou cobrir com futebol, com Big Brother e outras coisas idiotas que alguns idiotas seguem. Então, eu acredito, Rubem, que o G7 ele já tenha plena consciência do papel irrelevante que exerce hoje no mundo. A prova disso é que esse encontro foi muito mais para falar mal de China e Rússia do que para falar sobre eles. Tentam dar aos norte-americanos, aos Estados Unidos da América, um protagonismo que eles já não têm, e todos aqueles insetos em volta de uma lâmpada que já está piscando, aquela lâmpada quando vai queimar fica piscando, é os Estados Unidos da América. E esses insetos do G7 e de outros países sabujos seguem ainda em volta dessa lâmpada que está prestes a ser apagada. Então, Rubem, a situação é muito delicada, porque eles não esperavam que a estratégia de aplicar sanções à Rússia fosse tão desastrosa. Cada vez hoje que eles anunciam, novas sanções à Rússia, as pessoas começam a rir e, no lugar de saber, de tentar antecipar o que é que vai acontecer com a Rússia, as pessoas começam a fazer o que nós já fazíamos desde o início, que é fazer o que é que vai acontecer com quem aplicou as sanções. Então ficou assim uma coisa tão óbvia, esse fracasso de aplicar sanções, que o papel dos países do G7 e da NATO, eu falo NATO porque realmente eu não usava OTAN, NATO e tal, eu mudei do Brasil há muito tempo, eu não tenho que ficar explicando isso o tempo todo, mas é a mesma coisa, NATO e OTAN é a mesma coisa, só botar de trás para frente, de frente para trás é a mesma coisa, tá bom? Então eu aprendi muito mais com NATO e uso muito mais NATO por causa do português de Angola do que do português do Brasil, que é OTAN. Só no Brasil que é OTAN, na verdade. O resto do mundo, todo mundo é NATO. Então,
os países da NATO e o G7, eles insistem nessa insanidade de um mundo unipolar, com os norte-americanos à frente do comando do planeta. É só uma cabeça de idiota, de jirico mesmo, que isso vai funcionar. O mundo já é multipolar, a China já é uma grande potência, inclusive econômica, vai ultrapassar os Estados Unidos, sim. Quando quer, quando quiser. Só não fez isso ainda porque tem muita reserva em dólar e quer se livrar dessa porcaria o mais rápido possível. Tá? Então, essa é a realidade que está sendo já apresentada. E eu acho pouco provável que eles tenham coragem de um confronto nuclear. Porque são bundões mesmo, sabe? Assim, aqui eu me sinto à vontade para usar a expressão certa. E eles não vão ter raça para encarar uma China. Eu já falei isso, inclusive, na televisão pública, que não vão encarar a China em Taiwan. Não vão tomar um cacete tão miserável, vão ficar tontos. Vão ficar tontos, assim, não tem a menor possibilidade. E aí, com a Rússia já é uma vergonha o que está acontecendo, porque são todos os países da NATO contra a Rússia dentro da Ucrânia. Meu amigo, é uma derrota atrás da outra. Assim, é uma vergonha atrás da outra. Então, Rubem, a ficha já caiu, na verdade. O que eles estão tentando é conter o povo para evitar que a queda deles seja acelerada. Mas essa queda também vai acontecer. Perfeitamente, Wellington. Só lembrando que essa guerra onde a NATO inteira, usando a Ucrânia e usando mercenários e mais alguns países por fora, que dão à frente de 40 países, colocando dinheiro, armas e pessoal dentro da Ucrânia, está enfrentando 20% do exército russo. Ou seja, 80% do exército russo não está na guerra. Bakhmut, inclusive, foi uma batalha única e exclusiva de um exército privado. Só. Bakhmut é uma obra dos Wagner, PMC Wagner. E o Wellington citou uma coisa muito importante aí que talvez você não saiba. Talvez você não saiba que eu tenho aqui nas minhas mãos o motivo da destruição, a derrota dos Estados Unidos e do modelo ocidental, que é exatamente o antagônico do SWIFT. SWIFT é um sistema de pagamentos internacionais que os Estados Unidos, que operavam o petrodólar, e os Estados Unidos achavam que tinham o mundo em suas mãos. Eles nunca tinham ouvido falar em CIPS. O que é CIPS? China Interbank Payment System, o sistema de pagamentos da China. Mas isso é importante, não é chinesa. Você conhece o ranking dos 10 maiores bancos do mundo? Eu tenho eles aqui anotado para você, porque eu não vou saber de cabeça, né? Mas o primeiro é o Banco Industrial da China. O segundo é o Agricultural Bank of China, que por acaso é do mesmo lugar, tá? O número 3 do mundo é o China Construction Bank, que é da China. E em quarto, para variar, é o Bank of China. Bank of China. Então, os 4 maiores bancos do mundo são chineses. Agora você está entendendo por que o CIPS é tão importante quanto o SWIFT? Ou o SWIFT amansa, ou quebra os cornos, porque o banco estrangeiro mais bem ranqueado é o Mitsubishi UFJ Financial Group, japonês, em americano é. O americano mais bem ranqueado é o JP Morgan, em sexto, Chase. O sétimo, o HSBC, o banco que nasceu para o narcotráfico, que nasceu para a Companhia das Índias Orientais. Oitavo, BNP Paribas. Nono, Bank of America. E 10, Crédit Agricole Group, francês. Ou seja, dos 10 maiores bancos do mundo,
os chineses são donos de 4 e congregam um valor de aproximadamente 2 trilhões de dólares em ativos baseados em produção. Produção. Tá? Um é Banco Industrial da China, outro é Agricultural Bank e outro é Banco da Construção da China. Ou seja, os chineses usam o dinheiro vindo da riqueza e não tentam criar riqueza através do dinheiro impresso, fiduciário, que não existe. Outro detalhe muito importante que depois o Wellington pode abordar: a Europa está correndo um risco terrível, porque no final do século XIX a Europa passou por um fenômeno parecido. Miséria, falta de estrutura, perda de esperança. E o que eles faziam? Eles iam para a Terra Prometida, iam para os Estados Unidos, iam para o Oeste. Titanic, quando afunda, nos seus porões, na terceira classe, está cheia de gente que ia fazer a América. Era isso que acontecia, final do século XIX, início do século XX. Eu tenho que avisar para os meus amigos europeus que eles não têm para onde ir agora. Eles não têm para onde ir. A não ser, é claro, que eles venham para a Amazônia, para a Grande República Yanomami, o Verdequistão de Araque, da Imperatriz Marina, que responde ao WWF. Falando nisso, para não dizer que não falei de flores, esta semana, honrosamente, a Rússia oficializou um pontapé no meio da bunda do Greenpeace. Quem dera que isso fizesse escola. O Greenpeace tomou um pé no rabo da Rússia para ir para o quinto dos infernos, sexto ou sétimo, que ninguém quer mais aquela merda lá.